O bom elenco do Paysandu para o seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Será que o torcedor do Papão pode imaginar, sonhar com um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, tendo jogadores experientes dentro do seu elenco, como por exemplo o Nicolas, o Edinho, o Paulão, o Michel Macedo, e um técnico que conhece muito bem a competição, que é o Hélio dos Anjos? Essa dificuldade natural de um retorno vindo da Série C agora para a Série B do Brasileirão, o que seria uma boa campanha para o Paysandu e onde eu encaixo, tá, dentro das possibilidades, os favoritos ao acesso nessa Série B, aonde se encontra o Papão, escalação titular, necessidade de mais alguns reforços, é o que eu quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje, tá bom? Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube do Black Cartoon, que já está bem próximo, e conferir a playlist do Paysandu, que gravamos vários vídeos do Papão semanalmente aqui no canal. Vou deixar na tela final junto com o nosso canal de cortes também, logo aqui abaixo na descrição, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o elenco do Paysandu para a temporada de 2024 e o começo da principal competição do Papão, não só desse ano, mas das últimas temporadas, já que o Paysandu não disputava a Série B do Brasil desde a temporada de 2018, o que é um completo absurdo para um clube do tamanho do Paysandu, que no mínimo deveria estar na Série A, né, dentro daquele pelotão de clubes ioiô do Brasil, igual infelizmente o Goiás, acho que já deu para perceber, é o time que eu torço, meu canal do Goiás, chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Na minha opinião, o mínimo que o Paysandu poderia entregar para sua torcida era campanhas como o Goiás vem fazendo, como o Coritiba, o Avaí, o América, o Atlético Goianiense, esses clubes que chegam na Série A, passa ali 2, 3 anos, acaba voltando para a Série B, mas sempre é um candidato real a subir, tá? Mas o Paysandu infelizmente chegou até basicamente o fundo do poço, a Série C do Brasileirão, e não conseguindo subir. Graças a Deus, no ano passado, tirando, né, essa zica de vez, e agora esse retorno à elite, sexta-feira, primeiro jogo na Série B do Brasileirão, já um jogaço fora de casa contra o Santos. E o que dá para esperar desse Paysandu em uma realidade de Série B? Olha, estamos falando de um Papão que está voltando da Série C para a segunda divisão. Então, em termos financeiros, é um Paysandu que tem sim mais dificuldade natural do que os clubes que caíram da Série A para a Série B, do que, por exemplo, o Goiás, o América, o Coritiba, o Avaí, que estava na Série A há pouco tempo, o Ceará, o Sport, o próprio Santos. Então, a dificuldade financeira é natural, você ir no mercado e contratar jogadores mais caros. Ainda assim, eu gostei, tá? Eu confesso para vocês que eu não tinha uma expectativa de um elenco balanceado que o Paysandu conseguiu montar para um começo de ano. Achei a defesa um pouco ainda, digamos, acho que fizeram uma economia com pouca inteligência na zaga, tá? Eu teria ido mais forte no mercado ainda em dezembro, mas com a chegada do Jefferson Quintana, o zagueiro uruguaio, eu acho que dá para suprir muito bem esse sistema defensivo. Então, qual seria a escalação titular, na minha opinião, do Paysandu nesse momento? Diogo Silva no gol, lateral direito com o Michel Macedo, Kevin na lateral esquerda, acho que o Paysandu precisa de um reforço por aí, os dois zagueiros, o Lucas Maia e também o Jefferson Quintana. Meio de campo com o Val, Biel e o Christopher, ou o Leandro Vilela, o Robinho, o João Vieira, até mesmo o Wesley Garcia. O ataque com Edinho, Nicolas e também o Jean Dias ou o Vinícius Leite, tá? Eu colocaria basicamente essa escalação se a gente for pegar os nomes mais badalados e aqueles que vêm jogando com maior frequência com o técnico Hélio dos Anjos. Tem o zagueiro Paulão também, a tendência é que ele retorne, né, durante a Série B do Brasileirão, pode ser uma experiência, né, uma opção de maior experiência na zaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu ainda buscaria, tá? Se fosse aqui para uma escalação ideal, mais um lateral esquerdo titular, tá? Um jogador mais regular e que conheça mais a Série B do que, por exemplo, o Kevin, e mais um velocista, um jogador pelas beiradas, enfim. Mas no enredo geral, eu acho que é um elenco sim bem montado. Não sei se para subir, tá? Se a gente for olhar hoje, dentro dos candidatos reais ao acesso à Série B, eu ainda não coloco o Paysandu, tá? Por conta de tudo que eu falei, é também uma Série B complicada, né? Se fosse para mim citar aqui o Paysandu, ele é um candidato para ficar em uma zona intermediária da tabela, tá? Eu não vejo o Paysandu com muitos riscos, não, de rebaixamento. Acho que consegue fazer tranquilamente esses 45, 50 pontos tranquilamente para o meio de tabela, tá? Mas a diferença de você ficar
em oitavo na Série B, 12º, tá? Se fosse para mim apostar um dinheiro, eu acho que o Paysandu ficaria dentro dessa colocação. Entre o oitavo colocado para o quarto, a diferença não é tão grande. Então, é importante o Paysandu, tendo um elenco bom, equilibrado, até mesmo conseguiu manter uma base da temporada passada, começar a Série B bem. Porque a tendência de você começar a segunda divisão bem é você continuar naquele mesmo raciocínio, naquela mesma linha. Aí tendo o apoio da torcida, os jogos também no Mangueirão sendo decisivos, o técnico Hélio dos Anjos também, que conhece a Série B muito bem, tá? Mas no começo, agora, falando de véspera, né, no pré-jogo do início da Série B, eu não coloco o Paysandu como um favorito ao acesso, tá? Eu coloco dentro daqueles clubes que irão brigar, tá? Que irão sonhar, ficar ali naquele grupo, junto com o Mirassol, com o Novo Horizontino, com o CRB, talvez com a Ponte Preta, esses clubes que podem sim começar bem a Série B e surpreendendo, fazendo uma campanha de brigar pelo G4, ou dependendo da forma que você começa, a real luta será contra o rebaixamento. Acho que o time do Paysandu é bom, tá? Eu vejo qualidade dentro desse elenco, não acho que vá brigar contra o rebaixamento, apesar que a Série B nesse ano está muito difícil, tá? O primeiro objetivo do Paysandu é ficar na segunda divisão, tá? O Paysandu não pode nem sequer sonhar em cair. Então, por se tratar da primeira temporada, o torcedor também tem esta noção, né, que o primeiro objetivo é chegar aos 45 pontos e não tem vergonha nenhuma nisso, tá? O Paysandu está em um processo de reconstrução. Ainda assim, se tratando do Paysandu, um clube que tem 2 títulos da Série B, é um dos maiores campeões, tem um elenco que conhece também a competição, uma torcida apaixonada, a estrutura que tem, não seria nenhuma surpresa um acesso do Paysandu, mas nesse momento é natural, um candidato para surpresa no Brasil. Quero passar também um recado do bolão da Máxima FC, onde você encontra a Série A do Brasileirão, um palpite de apenas R$3 e você pode ganhar até R$1.000. Isso mesmo, com apenas 3 palpites da Série A. Grêmio, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Vasco, Fortaleza e Cruzeiro. Dei os meus palpites, vocês estão vendo aqui. É muito simples, só ir pelo site da Máxima FC, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, fazer o seu palpite também, o seu cadastro, tá? Você não precisa acertar todos os placares para ganhar, tá, esse bolão. Você chegando o mais perto possível dentro dos ranqueados, por exemplo, neste bolão que eu fiz, no ranking já tinha quase 175 pessoas. Se você já estiver bem ranqueado, acertando, por exemplo, a diferença de gols, quem vai ganhar e tudo mais, já é um começo, tá? É onde os 10 primeiros colocados, por exemplo, acaba recebendo uma premiação. Não perca essa chance, tá, na Máxima FC. Além desse bolão de R$3, tem vários outros também semanalmente gratuitos para você conhecer a plataforma. O link no primeiro comentário fixado. Então beleza, se eu citei que o Paysandu, ele, na minha opinião, entra aí na Série B para mais de olho nesta parte intermediária da tabela, se fosse para mim apontar aqui os favoritos ao título, eu colocaria o Santos, o Sport e o Ceará dentro dessa sequência, tá? O elenco do Goiás, eu já falei, sou torcedor do Verdão, no Goianão foi muito ruim, muito mal montado. Agora para a Série B o Goiás contratou mais pesado, mas ainda de colocar como favorito ao título, eu acho um pouco demais, já que o Sport e o Ceará, e até mesmo o próprio Santos, né, vem já de um trabalho bom desde o estadual. E aí os outros candidatos ao acesso, eu estendo essa lista aí, por exemplo, com o América Mineiro, Coritiba, Goiás, o Avaí, tá? Eu coloco o Avaí também dentro dessa lista, apesar do campeonato ruim que fez no estadual. E daí para trás, aqueles clubes que podem surpreender, tá? Como o Mirassol, Novo Horizontino, o Paysandu, o CRB e quem mais? Se fosse para mim colocar aqui, CRB, talvez a Ponte Preta, tá? A Ponte Preta pelo Campeonato Paulista que fez, mas eu acho que a Ponte Preta vai brigar mais na parte de baixo da tabela, e o Vila Nova, né, pela campanha que fez na Série B do ano passado também, eu não desconfiaria, mas também acho que entra mais na Série B de olho contra o Z4. Então é uma Série B com muitos candidatos, como eu falei, acho que dá quase 8, 9 reais candidatos nesse começo do Brasileirão. Os clubes que caíram da Série B, da Série A para a Série B, naturalmente têm esta vantagem de estarem até pouco tempo na Série A, um orçamento de Série A, quando você fica, como por exemplo o América Mineiro, salvo engano agora, o América ficou em 21, 22, 23 e 24, e 23, quer dizer, perdão, 3, 4 temporadas seguidas na Série A,
você vai criando um caixa. É diferente, por exemplo, do Paysandu, né, que no direito de transmissão da Série C do ano passado recebeu 1 milhão, enquanto clubes como o América, Goiás e Coritiba receberam 70, 80 milhões de reais. Essa é uma diferença grande, entendo que há um custo também, mas é natural, tá? Os clubes pensando assim. Contra o rebaixamento, eu vejo alguns clubes que devem ficar de olho por ali também, né? Como por exemplo a Chapecoense, quem mais? O Ituano fez um campeonato paulista muito ruim, o Guarani também fez um campeonato paulista péssimo, o Brusque foi bem no estadual, acho que vai ficar ali no meio de tabela, talvez o Operário, talvez o Vila Nova, sabe? Eu acho que vai depender muito do começo. Se o Paysandu ele começa mal a Série B, por exemplo, perdendo 3, 4, 5 jogos seguidos, a tendência é de você brigar contra o rebaixamento até a reta final. Por exemplo, o Vila Nova, também que é um time que a gente não sabe o que pode esperar. Se o Vila começa bem, a tendência é que ele fique ali mesmo, no meio de tabela, consiga sonhar com algo a mais. O próprio Novo Horizontino ou Mirassol. Mas se você começa, engata aquela sequência de derrotas, ela tende a condicionar, tá, o seu destino na Série B. Tem um outro aspecto também. Você pode começar mal a Série B e se recuperar no meio da competição. Pode sim, mas geralmente o que eu observo, 2 exemplos que podem servir para o Paysandu nesse retorno. Do Vitória no ano passado, né, que subiu da Série C e foi campeão da Série B, conseguindo 2 acessos consecutivos. E do CSA, vocês vão lembrar, na última participação do Paysandu na Série B, lá em 2018, o CSA começa bem demais a competição, mesmo vindo da Série C, né? Então, os 2 clubes, o CSA e o Vitória, eles já se condicionaram a brigar pelo acesso, eles já se credenciaram ao acesso muito cedo, logo nas primeiras rodadas, conseguiram uma sequência de vitórias. Outros clubes que conseguiram uma arrancada depois de começar mal, no segundo turno, né, conseguiram arrancar, por exemplo, o Atlético Goianiense no ano passado, mas a diferença financeira do Atlético para o Paysandu nesse ano é grande, né? O Atlético tinha assim um caixa, foi no mercado, trouxe nomes badalados, como por exemplo o técnico Jair Ventura, como Luiz Felipe para a zaga, no setor ofensivo também. Então assim, não estamos falando de qualquer orçamento, de qualquer elenco. Geralmente é mais difícil, tá, para os clubes que saíram da Série C conseguir uma campanha de uma arrancada no segundo turno para brigar pelo acesso, tá bom? Então, se fosse para mim dar um conselho, o Paysandu precisa começar bem a Série B do Brasileirão. Nos primeiros jogos já serão difíceis, né? O Paysandu tem o Santos na primeira rodada, Botafogo na segunda, Avaí na segunda rodada, na terceira também, quarta rodada o Mirassol fora e quinta o Goiás em casa. O Paysandu dentro dessa sequência, se quiser, né, já se credenciar aí para subir, pensar em fazer pelo menos 7 pontos, tá? 7, 8 pontos, tá? E 2 vitórias e 2 empates, ou 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, tá ok. Se o Paysandu engata aí 3 derrotas, 4 derrotas, aí a coisa fica mais complicada, mas obviamente você tem todo o campeonato para recuperar. Eu estou falando aqui baseado também nas últimas edições. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo também, o que você espera para essa Série B, fechado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Boa sorte ao Paysandu nessa Série B do Brasileirão. Tem o meu Goiás também, que está nessa segundona. Vamos torcer para que os dois subam juntos, né, no final da temporada. Seria muito bom para mim, eu gosto muito do Paysandu também. A gente grava vários conteúdos aqui também no Black Art, querendo ou não, a gente acaba pegando esse enorme carinho. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!